Estamos iniciando esta live com este livro, Movido pela Eternidade, um ensinamento que todo cristão precisa ter. Um ensinamento que todo cristão precisa ter. E hoje, em especial, estamos meditando no capítulo 9. E olha o título do capítulo 9, O Céu. Oh, maravilha! Aí sim, né, gente? Falamos já sobre o inferno, falamos sobre a eternidade longe dele. Agora vamos falar um pouquinho do céu. Vamos estudar um pouco qual será o nosso futuro, o futuro da igreja sobre o céu. Então ele começa dizendo assim, vamos abordar, estou lá na página 171, ok? Página 171, capítulo 9, o céu. Então ele já começa dizendo assim, vamos abordar agora a morte dos justos. Assim como há uma habitação temporária para o incrédulo chamada Hades, e mais tarde um lar definitivo chamado Lago de Fogo, foi o que a gente estudou até agora, que é uma residência, também existe agora uma residência para os crentes que partiram e que também um dia mudarão de local. O lar atual é conhecido pela maioria como sendo o céu, mas na Escritura é mencionado como a Jerusalém Celestial. O lar definitivo dos justos também será chamado de Jerusalém, mas estará localizado na terra. Esta é a cidade que descerá do céu após o juízo final, e ela é chamada de Nova Jerusalém. Apocalipse 21, verso 2. Amém. Então, gente, já estudamos aqui sobre o Hades, que é o local temporário, né, para os incrédulos, e o local definitivo para aqueles que morreram sem Deus, que será o Lago de Fogo, né, o inferno, triste, horrível. Mas da mesma forma haverá o nosso lar, de nós que estamos vivendo uma vida com Jesus, que temos a salvação. E esse lar, ele é popularmente conhecido como céu. Vamos morar no céu. Mas na verdade, a Bíblia não diz assim. E também é até meio perigoso, né, quando a gente usa esse termo, porque se interpreta errado, de que a nossa eternidade será nesse céu, né? E nos dá a entender que é um local distante, enfim. Vamos explicar aqui no decorrer, você vai entender o que eu quero dizer. A Bíblia fala sobre um novo céu e uma nova terra, entendeu? E nós vamos habitar nesta nova terra, que será conhecida como a Nova Jerusalém, que descerá dos céus, uma Nova Jerusalém. Então, aquele hino, eu vou morar no céu, ele está um pouquinho errado. Está errado, porque você não vai morar no céu, você vai morar numa nova terra, que a gente vai estudar agora, certo? A gente vai entender isso. A Jerusalém lá de cima. Também não confunda achando que é esta Jerusalém aqui na terra, né? Nós vamos entender aqui há um tempo, né, em que ainda vamos habitar com Jesus nessa terra aqui, mas descerá depois que essa terra passar por uma grande guerra, ela vai ser destruída, vai ser consumida. Então não terá como morarmos aqui. Por isso Jesus está preparando novas moradas para a gente. E essa nova morada é a Nova Jerusalém, aonde vamos passar a eternidade com ele. Essa eternidade, essa cidade descerá dos céus, ok? Descerá dos céus. Aí nós precisamos entender, olha gente, hoje a nossa aula vai ser uma aula, um resumão escatológico das últimas coisas, que é muito importante compreendermos, né, para entendermos aí o que virá pela frente. Então a primeira coisa que você tem que entender é que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E esta imagem e semelhança de Deus nos fala sobre a Trindade. Deus é 3 em 1. Né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também somos 3 em 1. Nós somos um Espírito
Foi Deus que soprou o espírito de vida. Nós possuímos uma alma que entra os nossos sentimentos, que entra as nossas vontades, a nossa alma, e habitamos, moramos num corpo físico, que é essa carne aqui, necessária para vivermos nesta terra. Na volta de Jesus, quando a gente aceita Jesus hoje, o Espírito, que é o verdadeiro Samuel, que estava mortificado pelo pecado, estava morto pelo pecado, revive. Nós somos espiritualmente ativados a uma nova vida sobre mim, né? Não está mais morto pelo pecado, mas recebo vida. A minha alma, que são as minhas vontades, no momento que eu recebo Jesus, o meu espírito é vivificado, a minha alma entra num processo de construção. Aqui que entra o nosso dia a dia de viver com Deus, de estudar a palavra, de orar, porque tudo isso, o jejum, tudo isso vai trabalhando a nossa alma, para que a nossa alma também seja ali reestruturada, que as nossas vontades, o nosso eu, seja segundo a vontade dos céus. Então o espírito recebe nova vida, a alma está nesse processo de construção. E o corpo ainda passa por essa morte, né? Quantas e quantas vezes fazemos um velório, quantas e quantas vezes sepultamos amigos e familiares, porque o corpo ainda passa por essa morte. Mas passará, nós iremos receber um corpo glorificado. Então, esse corpo aqui passará para um novo corpo, que será um corpo glorificado, a exemplo de Jesus, ok? A exemplo de Jesus. Você vê que Jesus, quando ele ressuscitou, ele recebeu um novo corpo. Esse corpo que tem características físicas também, né? Ele possui características físicas, semelhanças. Nós vamos ver aqui na caminhada como que era esse corpo. Mas é importante entendermos esses três, o que nós somos, corpo, alma e espírito, e o que está acontecendo neles. E finalmente terminamos, né? Que um dia, então, iremos viver na eternidade com Jesus. Interessante, na página 173, ele diz o seguinte, que o céu é um lugar físico, onde há ruas, árvores, animais, prédios, água, etc. Aqui quebra alguns conceitos, né, que a gente pode ir tendo, né? Não tem como nós afirmarmos literalmente, né? Será como nós conhecemos aqui prédios, as árvores, enfim. Mas eu tenho comigo o seguinte: se você quer entender a eternidade, vá para a criação original. Porque Deus criou o homem para viver eternamente. Deus criou o homem sem pecado. Ali é um exemplo do que será a eternidade. Então, se queremos entender a eternidade, olhe para a época em que o homem viveu sem o pecado, antes da queda. O homem viveu num jardim chamado Jardim do Éden. E no Jardim do Éden havia árvores, não vou dizer que havia prédios, né, ruas, mas havia com certeza uma habitação para Adão. Adão ficava num lugar ao ar livre, dormia ao ar livre, né? Não sei, mas aquele jardim com comida, com pomar e com animais. Pastor, mas vai ter animal? No Jardim do Éden tinha. E podemos ir mais longe. A Bíblia nos fala sobre a volta de Jesus sobre um cavalo branco. Então, tem cavalo. Ai. Então, se em Apocalipse fala sobre isso, que Jesus voltando, né, os cavaleiros do seu cavalo branco, então existem
animais. Ai, ai. Chegando lá, a gente vai compreender tudo isso, né? Agora nós temos apenas um superficial entendimento. São detalhes que a Bíblia concede e nos faz pensar. Agora, se é algo literal ou algo apenas como referência, não temos plena certeza. Mas a Bíblia nos dá essas indicações. Ele conta depois, na sequência, né, um testemunho de uma criança que esteve morta, né, por várias horas e que subiu aos céus. E é muito interessante, né, o final dessa história. Depois você lê lá, se você ainda não leu, porque o pai clamou a Deus para que ressuscitasse seu filho, e aquele menino ressuscitou. Aí depois de um certo tempo ele conta toda a história que ele teve com Jesus, esteve no céu, né, esteve nesse lugar tão maravilhoso e tão lindo. Ele termina dizendo assim: pai, se acontecer de novo, não pede para mim voltar não, e deixa ficar lá, que lá é bom demais. Ai, Jesus, é interessante, né? É aquele negócio, né? A eternidade é algo tão maravilhoso, estar com Jesus, que não fará, né? Nada deste mundo se compara, não fará falta. Bem, vamos lá para a página 179, você que está acompanhando, né? No segundo ali parágrafo diz assim: agora ele vai falar sobre Jesus ressurreto. Está lá em João capítulo 20, verso 14, né? Onde está escrito que, tendo dito isso, estava ali Maria, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Então perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, diz-me onde puseste e eu levarei. Aqui então Jesus agora ressurreto, que é um exemplo do que nós nos tornaremos, também iremos ressuscitar assim como Jesus ressuscitou. E esta mulher, né, confunde Jesus com um jardineiro. Então ela não viu aqui algo sobrenatural, um extraterrestre, algo que caiu impactada de medo. Ela viu uma pessoa normal, um jardineiro. Então, na página 179, ele diz que Jesus podia falar, Jesus podia cantar, Jesus podia andar, segurar os objetos e assim por diante, como uma pessoa normal em seu corpo glorificado. Então, ele podia habitar desta forma. E a Bíblia diz que ele até podia comer, porque ele teve algumas refeições, ele teve alguns momentos em que ele comeu juntamente com os discípulos. Então, é muito interessante entendermos isso, né? Que era algo muito parecido com o que nós vivemos hoje. Andamos, seguramos objetos, comemos, falamos, mas ao mesmo tempo há algo sobrenatural, porque ele podia passar pelas paredes. Os discípulos estavam de portas trancadas, não tinha como ninguém entrar dentro daquele local onde ele estava orando, e Jesus apareceu no meio deles do nada. Paz seja convosco. Por quê? Porque ele consegue se transladar, né? A palavra é esta, mover de lugares, né? Uma rapidez. Então aqui a gente entende a respeito disso, né? A respeito disso, que era algo muito parecido, mas com características para transladar, de sair daqui e aparecer lá no Japão, aparecer aonde quiser, e também de não ter barreiras físicas como paredes, etc. Ok? Características aí desse novo corpo. Deixa eu ver o que o José aqui comentou. Sim, Deus é perfeito. Se o próprio Deus saiu da sua habitação, a casa do Altíssimo, e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, creio que tinha então uma habitação no Éden, uma casa. Adão tinha uma casa lá no Éden. Sim, com certeza. Ele não dormia ao relento, né? Ai, ai. Vamos lá. O reino milenar de Cristo. Agora vamos
vamos para uma questão escatológica, certo? Como que vai ser esses próximos tempos? Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender, a manifestação do anticristo, né? Assim como o Filho de Deus se manifestou na terra, o filho do diabo, o filho de Satanás, também irá se manifestar na terra, conhecida como o anticristo. E ele se manifestará como um grande líder mundial que trará esta paz mundial, que trará um acordo, que irá resolver os problemas que a humanidade passa. Aparentemente será o salvador deste mundo. Aí a Bíblia nos fala que a manifestação do anticristo se dará durante 7 anos. Agora entrando na escatologia, 7 anos. E a Bíblia nos fala que esses 7 anos são divididos em 2 partes, 3 anos e meio de um governo de paz, como eu disse, aonde vai cativar a humanidade. Muitos serão enganados por ele, 3 anos assim, 3 anos e meio. E os outros 3 anos e meio, depois que ele conquistou a humanidade, aí ele vai mostrar quem ele realmente é e vai se posicionar. Aí será um tempo de muita luta, perseguição, enfim, 3 anos e meio, né, de tribulação. Então são 7 anos aí de tribulação. 3 anos e meio, uma falsa paz, mas 3 anos e meio da manifestação dele. Bem, aonde a igreja estará nesse tempo? Os teólogos se dividem em 3 grupos. Um que acredita que a igreja será arrebatada antes dos 7 anos. Aí entra os pré-tribulacionistas, que acreditam que será antes. Aqueles que acreditam que será no meio. Nós iremos ver essa falsa paz, a manifestação do anticristo no meio. Mas quando ele se rebelar, quando ele se mostrar como anticristo, a igreja sobe, a igreja é arrebatada. E outros acreditam que são os pós-tribulacionistas, né? Existe o pré, que é antes, mid-tribulacionista, que é no meio, nos 3 anos e meio, e o pós-tribulacionista, que a igreja vai subir ao completar os 7 anos. Então, gente, há uma discussão teológica, né? O próprio autor do livro falou assim: não vou entrar nessa discussão agora, deixa para esse assunto depois. Mas é importante entendermos que há esse entendimento. Neste momento, então, a igreja ela é arrebatada. Primeiramente, os que morrerem em Cristo ressuscitarão. Depois, os que vivem em Cristo serão arrebatados. Esta não é a segunda vinda de Cristo. Entenda que esse momento da igreja sendo arrebatada é o encontro da igreja com Jesus. Na realidade, é a ida da igreja ao encontro de Jesus. Não é ainda a segunda volta de Cristo, certo? Pelo contrário, o que vai acontecer? É o que eu sempre chamo de parousia, esse encontro nos ares. Jesus inicia a sua vinda para a terra, a igreja é arrebatada, se encontram nos ares, e nesse encontro há o que nós chamamos de bodas do Cordeiro. Ali vai acontecer uma grande cerimônia, uma grande festa. A noiva de Cristo se encontrou com o noivo. Entenda que esse encontro, a igreja foi arrebatada, a igreja foi tirada da terra, então a terra ficou livre para Satanás reinar, o anticristo reinar. Por quê? Porque o Espírito Santo subiu junto com a noiva, a terra ficou aqui à mercê da maldade. E então nos encontramos nos ares. A terra continua. A Bíblia diz que eles vão inventar alguma desculpa. Não, foram um extraterrestre, houve alguma coisa que eliminou, que sumiu essa turma. E a humanidade vai continuar vivendo, mas debaixo do reinado
do anticristo, de Satanás. A terra aqui embaixo continua funcionando, entre aspas, normalmente, com o domínio de Satanás, e a igreja, o Espírito Santo e Jesus se encontram nos ares. Festa, bodas, e haverá também a entrega dos galardões, aquilo que a gente conversou semana passada. Ali iremos receber nossa recompensa, os galardões, né? Nós falamos na última aula a respeito disso, que pode se referir ao teu nível de intimidade com Ele, e como o próprio livro diz, sobre a forma que irá reinar na eternidade com Ele. Né? A forma que iremos reinar na eternidade com Ele. Tudo isso será entregue ali nesse casamento, nas bodas. Bem, terminando esse tempo, entenda que a terra, anticristo reinando, o povo, o ser humano continua, perseguição, igreja nos céus, nesse céu, tendo as bodas do Cordeiro. Terminando esse tempo, a igreja desce juntamente com Jesus para um governo milenar nesta terra que habitamos. Então é neste governo milenar que entrará, né, esse reino que nós iremos reinar juntos. Então entraremos neste momento. E o que vai acontecer? Haverá uma grande batalha ali, né? E Satanás e os seus anjos, os demônios, serão acorrentados por 1000 anos. É a batalha conhecida como a batalha do Armagedon, a batalha do Armagedon, aonde Satanás será vencido, haverá essa batalha, será vencido e aprisionado. Não é o fim ainda, será aprisionado, ele e seus demônios. Jesus, então, não terá mais a força dos demônios nessa terra, nem de Satanás nessa terra. Então haverá um reino perfeito sobre essa terra. Porque a igreja, a noiva de Cristo, desceu com Jesus sobre a terra, houve a batalha de Armagedon, foi acorrentado Satanás e os demônios, foram presos, e Jesus irá reinar com a igreja, comigo e com você, por 1000 anos sobre esta terra. Está entendendo? Então haverá o reino milenar, um reino perfeito, né? Um reino perfeito por 1000 anos. Acabou? Não, ainda não. Vamos acelerar aqui para você chegar até o final comigo. Depois de 1000 anos, esse reino perfeito, Satanás será solto. Está lá na página 81, o julgamento do trono, o julgamento do grande trono branco. Ele já começa dizendo, após o término de 1000 anos, Satanás será solto dessa prisão por um outro período. Que período é este? Um período em que ele vai se manifestar na terra. Haverá pessoas que vão decidir seguir esse Satanás novamente. A terra se dividirá em dois. Um grupo que vai preferir estar com Jesus e com a igreja, e outro grupo que vai preferir daqueles que ficaram aqui na terra. Não está falando de nós, não. Nós estamos com Jesus em eternidade. Nós não tem perigo mais de se perder, não. É para aqueles que ficaram na terra. Um se divide seguindo Satanás e o outro continua com Jesus. Então haverá uma grande guerra e o que nós chamamos de o julgamento do grande trono branco. Depois dessa grande batalha, todos que estão aqui na terra serão levados diante do trono. E aqueles que seguiram Satanás, aí sim serão lançados no inferno. Só então o inferno será inaugurado, serão lançados o diabo, os demônios e todos aqueles que passaram pelo trono branco e foram reprovados. Aí entra a eternidade sem Deus, a morte eterna. Aí acabou para eles. E nós, a igreja, como que vai ficar nessa situação? Com tudo isso que aconteceu, esta grande batalha, enfim, a terra ela será destruída.
essa terra que nós vivemos será destruída. Não terá como mais habitarmos essa terra. Ela foi totalmente destruída, corrompida. Então essa terra será extinta e surgirá dos céus o quê? Um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra. A nova Jerusalém. E é então nesse novo Éden que nós iremos habitar eternamente com Deus. E aí sim é a eternidade com Deus. Um resumão escatológico para você. Espero que você tenha entendido aqui sobre o final dos tempos e que nós estejamos prontos aí para receber tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos lá, gente, vamos ver aqui um pouquinho dos recados. Mais um testemunho, Maria Mônica. Bom dia, obrigado pelas orações. Minha mãe irá receber alta hoje. Glória a Deus. Que Deus fortaleça ainda a sua mãe. Muitos dando glória a Deus. Eunice, bom dia, paizão Samuel. Não acordei agora. Aqui com a confusão com a mulher. Glórias a Deus, ainda mais tempo de receber e orar com você. Amém. Diz que não acordou agora, não. Acredito em você. Márcio, amém. Esperamos esse governo milenar, onde será abandonado todas as mazelas existentes, movidos pela eternidade em Deus. Isso aí, né? A partir do momento que nós subimos para as bodas, já é um novo tempo para nós, né? Já não haverá mais essas mazelas existentes, até a eternidade com o Senhor na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Então não tem aquele negócio, eu vou morar no céu, né? Não, será um novo céu, uma nova terra. Como eu disse, uma das principais referências para entendermos como será a eternidade é olharmos o homem sem o pecado, porque ali nos mostra o objetivo de Deus ao criar o homem. Então eu creio que será aquele jardim do Éden perfeito. Você que gosta aí da roça, aquele jardim do Éden perfeito. Águas cristalinas. Ei, Jesus, a harmonia perfeita da natureza com os animais. Ei, será algo maravilhoso. Agora uma palavra que eu disse lá do batismo ontem e repito hoje. Aquele que perseverar até o fim. Ei, não se deixe enganar pelas coisas deste mundo. Aquele que perseverar, o que nos aguarda é muito maior, infinitamente maior do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Vamos orar, que nós possamos perseverar até o fim, mantermos firmes aí no Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela presença gloriosa. Obrigado, Jesus, que o Senhor não nos deixou órfãos. O amado Espírito Santo está aqui com a gente. Enquanto aguardamos esse grande dia que aqui conversamos, oh Pai, o Espírito Santo se faz presente conosco. Ora candaramase handerei rabas. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo. Habite em nós. O Espírito e a noiva dizem: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aguardamos esse grande dia. Aguardamos esse grande dia da Tua volta. E queremos permanecer fiéis até o fim, ó Pai. Fiéis até o fim. Eu abençoo cada um. Abençoa aqui, Senhor, esses que acompanham esta live, que estão aqui comigo em oração. Que o Senhor possa derramar das suas bênçãos, que haja essa grande colheita.
Que haja um tempo, Senhor, de prosperidade, um tempo de vitórias, um tempo, Senhor, de rompimentos. Ori kandarama shirihandarai, kandarava shirihandarai. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor Jesus, e nós amamos a Tua presença. Continua agindo, Deus, em cada vida. Age, Senhor, na vida de cada um que acompanha. Deus, o Senhor conhece as necessidades, ó Pai, sabe quais são as lutas, os desafios desta semana. Que o Senhor possa trazer, Senhor, vitória sobre todas as áreas. Eu abençoo, Senhor, cada vida, cada vida. Neste mundo ainda teremos aflições, mas temos o nosso bom e amigo Espírito Santo que está conosco todos os dias, todos os momentos. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá direção. E nós continuamos firmes e fortes, avançando. Vem, Espírito Santo de Deus, e mova. Vem, Espírito Santo. Dê uma semana de vitórias, de conquistas para a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima aula.